Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. Esse ano eu tô fazendo 24 anos como dev, né? E é interessante que você vê várias ondas, né? Então, assim, a primeira grande onda que eu talvez identifique é quando surgiu o cloud, né? Que foi até, eu comecei a mexer com cloud talvez em 2011, 2012, Sim. né? Surgiu um pouco antes disso. Pouco mais de 10 anos. Que foi, transformação não só de tecnologia mesmo, mas de possibilidades, né? Costumo dizer assim, quando eu comecei para um dev empreender, era quase impossível, assim, do ponto de vista financeiro. Sim. Você tinha que ter um gasto muito grande com infraestrutura, Sim. com conexão. Porque a infra era física, né? Eu precisava ter um prédio, uma sala cheia de máquinas para poder gerar o que eu preciso fazer, né? Cara, hoje o primeiro ano, um monte de coisa ele não paga. Assim, né? Ele pode testar, ele pode subir o serviço dele, ele vai ter um endereço dele. Então, assim, como a barreira de entrada diminuiu muito, então você abriu um leque para muito mais pessoas experimentarem, testarem, empreenderem até. Então isso foi uma transformação. A gente teve aí dentro da cloud, a gente teve outras transformações tecnológicas mesmo, containers, então a gente consegue distribuir mais as coisas, a gente consegue ter modelos mais, talvez intuitivos, não sei se é intuitivas a palavra, mas enfim, mais com... toda a ferramental evoluiu bastante e a velocidade com que isso evolui também é muito mais rápida, cada vez mais rápida, né? Sim. Então aquelas grandes ondas, elas vão ficando menores e mais frequentes, né? Então, IA, né? Até 2 anos até você ouvia falar de IA também. Sim. Cara, agora é só IA. E era um cluster, né? A galera que estava estudando isso estava lá no seu cantinho, né? Lá fechadinha no machine learning. Há quem diga, inclusive, que a gente até já perdeu o nome, né? O nome está errado. A gente tinha que chamar de machine learning, não de IA. Sim. Mas, enfim, eu quero chegar e eu quero destrinchar um pouco mais esse assunto. Mas antes da gente chegar na IA, que é o assunto mais quente, quem está acompanhando todos os nossos episódios aqui sabe que a gente vai chegar invariavelmente nesse assunto. Eu queria falar com você ainda sobre essa coisa da preparação da pessoa que está aprendendo, porque eu enxergo também que tem o seguinte, como a gente tem essa coisa das grandes transformações e o desenvolvedor tem essa característica de ter que estar sempre se renovando, me parece que a gente tem um gap muito grande entre a galera chega, aprende lá, tem a formação básica, muitos dos caras mais antigos, inclusive, nem tem essa formação básica, você chegou a fazer faculdade sobre isso, mas tem muita gente aí trabalhando, e uma pressão de não ter o tempo de formação prática correto, né? Você vê um cara entrando e daqui a pouco, 2 anos depois, ele já está sendo chamado de sênior. Não necessariamente porque ele tem uma entrega de sênior, mas que ele foi pingando de lugar em lugar e foi evoluindo e não tinha, e a vaga dizia que precisava de sênior, ele aplicou e daqui a pouco toparam, tá, então beleza, pode vir. Como que você enxerga esses gaps assim? E será que tem algum jeito da gente começar a trabalhar para fechar eles ou a pressão do mercado não vai deixar? Eu acho que é uma equação difícil de fechar, até pela demanda. Né? A gente estava até conversando com um colega ontem que a demanda ela é muito grande, ela é enorme e ela é cada vez maior e a gente não consegue acompanhar o ritmo na formação de profissionais, né? Até porque, assim, quando você forma, 100 pessoas, sempre tem, né, um que é mais qualificado, outro que é menos qualificado, um que está mais afim, o outro que está menos afim, que é natural, né, de todo mundo. Sim. Então, mesmo daquilo que você forma, nem todo mundo, né, consegue ter a entrega, assim, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu vejo que é comum em todos aqueles que conseguem realmente ter uma boa aderência naquilo que o mercado precisa, nas demandas, etc., é a galera que realmente foca em implementar, a galera que foca em fazer. Porque, assim, eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que estudar a teoria, muito pelo contrário. Ao contrário. Você implementa algo que você estudou, você implementa algo que foi teorizado. Mas tem que, digamos, fazer o ciclo inteiro, Exatamente. Né? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.